Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 35 ao 41, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim no verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Você pode repetir essa frase comigo? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, Jesus. Revela-nos o teu coração nessa noite. Possamos aprender de ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Que a tua palavra venha ao encontro do nosso barco nessa noite. Aquieta o nosso coração, que muitas vezes é mais revoltado, Senhor, que as tempestades. Nos ajuda a ver e a entender, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele se ocupa basicamente em ressaltar uma afirmação, irmãos, muito importante. A identidade do nosso Senhor. Amém? A identidade de Jesus sendo Deus que Ele era. Amém? Sendo verdadeiro Deus, sendo todo-poderoso Deus, sendo o Deus como Deus que tinha se revelado lá na criação, como Deus que tinha se revelado a Moisés, como Deus que tinha se revelado através das leis e dos profetas, através dos salmistas. Amém? O Deus das canções, o Deus das frases, o Deus das palavras. O Evangelho de Marcos, irmãos, tem essa intenção, que é ressaltar que Jesus tem o poder como Deus é poderoso. Amém? Que nada está fora do alcance do Senhor Jesus, que mesmo sendo homem, ainda assim ele tinha poder, ele tinha controle, até mesmo sobre a natureza, como a gente vê nesse caso aqui. Aliás, esse trecho do livro do Evangelho de Marcos, aqui do capítulo 4, do verso 35 até o final do capítulo 5, se eu não me engano no verso 43, nos mostra, irmãos, algumas histórias aqui, alguns relatos do evangelista Marcos, com essa intenção, com essa narrativa, mostrar que Jesus tem poder, que Jesus é poderoso, que Jesus fala e acontece, que Jesus toca e as pessoas são curadas, que Jesus se dirige aos demônios, aos espíritos, e eles se sujeitam, que Jesus é capaz de curar, na sequência do texto aqui, a filha de Jairo, uma criança de 12 anos, a mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos, com simples toques, com simples palavras. Amém? Aqui ele se levanta do seu sono e diz à natureza que está revoltada naquele momento: aquieta-se, acalme-se. E os discípulos se espantam com aquilo. Essa frase, irmãos, que você repetiu no fim do texto aqui comigo: quem é este homem? É uma frase impactante. Amém? Quem é este homem? Diante, irmãos, de um acontecimento sobrenatural. Mas essa frase aqui responde, irmãos, dentro do Evangelho de Marcos, uma pergunta, na verdade uma acusação que é feita ao nosso Senhor no capítulo 3, no verso 22, não precisa ler, em que Jesus, ao expulsar alguns demônios, a Bíblia diz que alguns escribas, escribas mestres da lei, eles se levantaram contra Jesus e começaram a acusá-lo, dizendo que ele expulsava aqueles demônios pelo poder de Belzebu, ou seja, pelo poder de Satanás.
Então o Evangelho de Marcos vai levando a narrativa para esse lado. O poder com o qual Jesus expulsava demônios, com o qual ele curava, com o qual ele controlava a natureza, não vinha de Satanás, vinha do próprio Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus é Deus. Nós vemos aqui que essa frase, quem é este homem? São reações, irmãos, de temor, são reações de admiração, amém? Que são descritas aqui pelo evangelista, irmãos, por causa dos feitos do Senhor Jesus. Que palavra, que autoridade, como que essas coisas podem se sujeitar a Ele? Que homem é este? Que grande vulto é este? O povo de Israel, irmãos, era acostumado com grandes vultos. Todo nascido em Israel sabia de cor todas as histórias, todas as narrativas, irmãos, de homens como Moisés, de homens como Elias, de profetas como Isaías, homens que travaram grandes batalhas, homens que faziam grandes milagres. Mas esse Senhor aqui era diferente. Esse Senhor tinha algo, um poder nunca visto, algo incomparável, algo que realmente só poderia vir da parte de Deus, só poderia ser o próprio Deus. Amém? Esse é o interesse aqui que ressalta Marcos no seu evangelho. Por que, irmãos, que eu digo isso? Controlar os ventos, controlar o mar, como a gente vê nessa situação aqui, irmãos, em que eles saem de uma margem do mar da Galileia com a intenção de passar a outra. Controlar a natureza, irmãos, que naquele momento estava incontrolável. Para o povo judeu, irmãos, era algo que só Deus poderia fazer. A literatura dos judeus, irmãos, a Torá, as leis, tudo aquilo que eles tinham por escrito, esses grandes feitos eram feitos somente pelo único e poderoso Deus que tinha se revelado àquele povo. Amém? Por isso, irmãos, que nós vemos aqui uma reação de completa perplexidade. O que você faria, irmãos, se um homem que estava dormindo se levanta e com uma frase pudesse parar a natureza? O que você faria? Qual seria a sua reação? É um grande milagre, você concorda comigo? É algo sobrenatural. Amém? Isso causaria impacto em qualquer um de nós, irmãos. Causaria um impacto tremendo, nós ficaríamos perplexos, ficaríamos admirados. Nós o louvaríamos, diríamos glória a Deus. Eu cresci dentro da igreja, irmãos, as pessoas iam sendo curadas e as pessoas que estavam nos bancos diziam glória a Deus. Porque aquilo ali não é algo que uma pessoa comum se levanta e faz. É algo que só Deus pode fazer. Então as pessoas dizem glória a Deus. Não é glória ao pastor, não é glória ao ministro, não é glória à pessoa que está orando, é glória a quem? A Deus. Mas a reação de perplexidade aqui deles é que diante de uma frase falada da boca de um homem, ele é Deus, mas é homem, falado da boca daquele homem, irmãos, era capaz de sujeitar algo que naquele momento era incontrolável. Era a grande luta deles naquele momento. A natureza aqui, o mar revolto, a tempestade, os ventos, era a luta diária. Era a luta que eles travavam naquele momento. Era uma batalha travada naquele instante, era algo que os amedrontava, era algo que mexia com a fé, era algo que colocava medo, que colocava incerteza. Será que o barco chegaria a outra margem sã e salvo? Será que eles não perderiam tudo? Será que eles não naufragariam, não morreriam afogados, levados pelas ondas? Quem sabe? Mas um homem se levanta e fala uma frase e manda o medo embora. Você está me acompanhando? Vamos construir essa imagem na cabeça. O mar da Galileia, irmãos, ele é conhecido e era conhecido. Esses homens aqui, a grande maioria deles, lidavam com o mar. Eram pescadores, a grande maioria. Eram homens que, na labuta diária, antes mesmo de conhecer Jesus, já estavam acostumados com aquele mar. O mar da Galileia era conhecido por eles, irmãos, porque era um mar que subitamente, de uma hora para outra, os pegava de surpresa constantemente. Era um mar que se revoltava, que as ventanias elas apareciam do nada, de forma súbita, de forma muitas vezes furiosas, com as quais eles já estavam acostumados. Talvez durante a sua vida pregressa eles já tinham lidado com situações como aquelas muitas vezes, e não tinham a quem recorrer. E não tinham a quem perguntar, não tinham a quem correr e chamar e clamar. Eles contavam talvez apenas com a sorte.
Talvez apenas com a bondade e a misericórdia de um Deus que eles conheciam dos seus pais. Amém? Então aqui, irmãos, nós estamos falando de homens que já tinham experiência com situações como aquela. Eles já estavam acostumados, como a gente pode ver no verso 37, irmãos. Leia comigo. A Bíblia diz assim: ora, se levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. O que os discípulos fazem? Os discípulos correm a ele. Eles correm apressados, como se nunca tivessem visto algo parecido, como se não estivessem acostumados. Talvez, irmãos, o que fez com que eles corressem a Jesus é o que nós lemos aqui no relato do verso 38, é que Jesus estava dormindo. Agora pense, irmãos, está caindo o mundo lá fora. Que tentação é essa? Nós estamos com um homem aqui que diz que é o próprio Deus. Nós estamos com um homem aqui que diz que é o Messias. Nós estamos com um homem aqui que é capaz de curar, nós já vimos. Nós estamos com um homem aqui que lida com coisas sobrenaturais, nós já experimentamos. Ele não se importa? Ele vai continuar dormindo? Ele está na popa do barco, deitado com a sua cabeça num travesseiro, como se nada estivesse acontecendo. Esse é o tipo de dilema, irmãos, que só vive quem tem Jesus no seu barco. Quem tem Jesus no seu barco é a que passa por esse tipo de situação. Só quem tem Jesus no seu barco pode recorrer a Ele. Quem não tem Jesus no seu barco, corre para onde? Lida, né? Azar, haver navios, quem sabe. Mas pessoas que têm Jesus no seu barco, irmãos, mesmo que num momento aqui de instabilidade da fé, recorrem a Ele. Você concorda comigo? O que causa uma estranheza nesse texto aqui, irmãos, é justamente isso. Deve ter causado uma certa apreensão neles. Como assim? Este homem, ele mora aqui na região. Como que ele é capaz de dormir sabendo dos potenciais do mar da Galileia em se revoltar subitamente e nos pegar de surpresa? Como que ele é capaz de entrar nesse barco e descansar e colocar a cabeça no travesseiro? Ele mora nessa região, ele conhece a situação, ele provavelmente já deveria ter ouvido falar, contar histórias de pescadores, sim, porque pescadores contam histórias, nem sempre são mentiras. Provavelmente ele já tinha ouvido alguém falar que aquele mar, o mar da Galileia, onde ele cresceu próximo, nas redondezas, na região, era um mar complicado de se lidar. Era um mar temperamental, não era um mar tranquilo. Era um mar que se revoltava subitamente, depressa. Estava tudo bem, tudo tranquilo, de repente, de uma hora para outra, acontece algo inesperado. Estava tudo certo, a vida estava indo, estava andando, de repente se levanta uma luta, de repente se levanta uma provação. Como este homem é capaz de dormir? Uma pergunta, irmãos. Você viajaria tranquilo de barco, sabendo que você está entrando num barco que está dentro de um mar que subitamente pode simplesmente mudar as suas ondas, mudar o clima, pode simplesmente se revoltar? Você dormiria tranquilo entrando neste barco, sabendo que a natureza poderia açoitar o seu barco a qualquer momento? Você viajaria tranquilo? Quem aqui já andou de barco? Não é uma experiência muito legal. Não, mas eu estou falando assim de pegar uma embarcação mesmo. De pegar um barquinho um pouco maior, um pouco mais... Eu já tive essa experiência. Não é algo legal. Mesmo quando o mar ou as águas estão tranquilas. Só o efeito das ondas já dá aquela sensação de mal-estar. Agora, irmãos, imagina uma tempestade em alto mar. Você entraria num barco sabendo dessa possibilidade e dormiria? Eu não dormiria. Aliás, tem pessoas que não dormem viajando de carro, né? Aliás, se faz ali um revezamento. Fulano não dorme por causa do motorista. Se tem mais de um motorista, se reveza o motorista. Mas sempre tem um copiloto que toma ali o seu chimarrão, toma ali o seu café, mas fica acordado. Por quê? Para que as pessoas possam viajar em tranquilidade. O motorista não dorme, você conversa, você está atento. É mais um olho, é mais uma vista. É ou não é verdade? Você não dormiria tranquilo? Eu não dormiria. Eu ficaria apreensivo.
mas Jesus dormia. A Bíblia não relata, irmãos, mas pode ser que eles tenham pensado nisso. Poxa, ele está na mesma situação que nós. Ele está no mesmo barquinho. Como que ele consegue dormir? Isso é estranho. Mas lá estava Jesus, irmãos, dormindo. E Deus dorme? Te faço uma pergunta. Você acha que Deus dorme? Mas lá estava Deus dormindo. É engraçado que Marcos faz questão de dizer que ele estava com a cabeça num travesseiro. É um relato, é uma descrição de uma pessoa comum. É ou não é verdade? É uma amenidade. É algo que parece que, nossa, que legal. Ele está dormindo e tem um travesseiro. Que interessante. É trivial isso aqui. Mas sabe o que Marcos está fazendo aqui, irmãos? Mostrando a normalidade do Senhor. Sabia que ele tinha um corpo e ele cansava. O corpo de Jesus cansava. Eu disse para vocês que mesmo que a intenção aqui de Marcos é estabelecer, irmãos, que Jesus é Deus e, portanto, está acima das circunstâncias, está acima do tempo, está acima da razão. Mesmo assim, irmãos, Marcos não nega algo que é precioso também para nós: a humanidade do nosso Senhor. Ele é homem, está viajando e está descansando o seu corpo cansado de um dia longo, de um dia, quem sabe, atribulado, de um dia de preocupações, como você. Como está o seu dia hoje? Você está cansado? Foi cansativo o dia? O seu corpo está pedindo descanso? Você já se alimentou? Você já tomou o seu banho? Você pretende voltar para o seu lar esta noite e repousar como Jesus estava repousando? Eu tenho certeza que sim. Amém? Jesus estava fazendo a mesma coisa. Marcos está nos mostrando que ele encara uma viagem, irmãos, com a mesma normalidade que nós encararíamos. É empatia isso, né? Você concorda comigo? É se colocar no lugar. Ele se fez carne, irmãos. Sendo Deus, habitou em forma humana, assumiu forma humana, a minha e a sua semelhança. O corpo de Jesus, frágil, necessitava de descanso. E as tempestades? Eu te pergunto uma coisa: as lutas do dia a dia, irmãos, elas deixam de vir sobre a sua vida quando você está cansado? Satanás, ele lá do inferno diz assim: hoje eu não vou me levantar contra o fulano, porque ele trabalhou demais. Hoje o dia dele foi agitado. Hoje ele passou nervoso. Hoje ele teve problemas. Hoje ele teve dificuldades. Então hoje eu vou deixar ele em paz. Você acha que Satanás faz isso? Não faz. Mas Jesus estava descansando. Ele precisou descansar depois de um dia longo, irmãos, como qualquer um de nós. Você chega no seu lar, você coloca o seu corpo na horizontal, como qualquer pessoa faz. Coloca a cabeça no travesseiro, você fecha os olhos. E quando você fecha os olhos, irmãos, como qualquer pessoa comum, você não pensa muito nas possibilidades. O que pode acontecer quando eu fechar os meus olhos? Será que eu vou acordar no outro dia? Será que eu não vou ser pego por uma eventualidade da vida? Será que algo não pode me pegar de surpresa? Será que um vento? Será que o mar não pode se revoltar? Você não pensa nisso. Você apenas descansa. É ou não é? Descansa. E descansa. Porque a palavra de Deus diz que aos seus, Deus dá até enquanto eles dormem. Eu cantava quando eu era criança que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Tem pessoas que deixam a sua Bíblia aberta em casa no Salmo 91, que diz que à sombra do Onipotente nós descansamos. Embora pareça que algumas vezes o Senhor está dormindo. Então você chega no seu lar cansado à noite, você quer fechar os olhos e descansar, recobrar as forças, recobrar as energias. Você não pensa muito no que pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 segundo. Você não pensa. Você apenas descansa. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos. Quantos de nós, com sinceridade, quantos de nós queríamos ter a possibilidade
de acordar, de correr, literalmente correr, e acordar o Senhor que está dormindo. Quantos de nós queríamos ter essa possibilidade de correr e acordar um Deus que não dorme? Levanta-te, Senhor. Acorda. Esse é um desafio tremendo desse texto, irmãos, que pode passar desapercebido. Como conciliar isso aqui, irmãos? Porque nós temos um Senhor, humanamente falando, dormindo, descansando o seu corpo com os olhos fechados. É o repouso do corpo do Senhor. Mas Deus não dorme. Deus nunca dorme, porque Ele é Deus. O Senhor Jesus disse que Ele e o Pai trabalham e não descansam, porque Deus não descansa. Eu e você descansamos. Eu e você dormimos. Deus não dorme. Mas qualquer um de nós queria ter essa possibilidade, irmãos, de correr quando as coisas estão revoltadas à nossa volta. De correr e acordar. Jesus, acorda, faz alguma coisa, socorre-nos. Irmãos, nós estamos vendo aqui o Deus Filho, amém? O Deus Filho, Ele está encarnado, e porque Ele está encarnado, Ele está em sono profundo. Ou será, irmãos, que não era um sono tão profundo assim, mas que por conta do cansaço Ele apenas ignorou a tempestade? Ou será que Ele estava tendo um sono leve? Um sono leve, um sono, aquele tipo de sono, irmãos, que eu não sei, quem sabe você tenha, que qualquer coisa acorda. Acontece um barulhinho dentro de casa, você... Muitas vezes acontece alguma coisa assim, ó, é um ventinho que passa, você desperta. Tem pessoas que são assim. Dormem com o olho aberto. Se diz ainda, né? Fulano dorme com o olho aberto. Quem sabe fosse um sono leve, mas o sono de alguém que estava certo de que nenhum mal lhe aconteceria. Se Deus está no barco, irmãos, Deus não morre. Amém? Se Deus está no meu barco, Deus não morre. Deus não morre, irmãos. Nunca. Deus nunca é vencido. Deus nunca é vencido. O Senhor Jesus aqui tinha certeza absoluta de que Ele não perderia a vida. Ele disse: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Não será um acidente, não será uma obra do acaso. Crentes não vivem e não lidam com o acaso. Amém? Você pode dizer amém por isso? A sua vida está entregue nas mãos do Senhor. A sua vida está colocada às mãos daquele que está com você no barco. Nós não vivemos no acaso. Nós não sabemos como é que era o sono de Jesus, irmãos. E na verdade nem importa. O fato é que em nossa, por vezes, pequena fé, na nossa instabilidade, na nossa incapacidade de confiar, muitas vezes, irmãos, nós corremos aos braços, nós corremos ao Mestre que está apenas descansando e que está no mesmo barco que nós, mas que dorme. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós corremos a Ele e dizemos: Mestre, como eles dizem aqui, tu não te importa que pereçamos? Nós fazemos isso. Quando a nossa pequena fé entra num estado crítico de instabilidade, nós corremos ao Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai me deixar morrer nessa situação. O Senhor vai me deixar à deriva. O Senhor vai ficar aí fingindo que não é com você. Quem sabe muitas vezes a gente corre ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor existe mesmo? O Senhor é real mesmo? É de verdade? Isso eu estou perdendo meu tempo? Isso não é uma crítica, irmãos. Isso é uma constatação. Nós fazemos isso. Nós fazemos. E que bom que nós fazemos. Só quem faz isso é quem tem Jesus no barco.
Como eu disse, não é uma crítica, é uma constatação, porque essa reação, irmãos, é por vezes necessária. O Senhor não se importa? Isso aqui é coisa de crente, irmãos. Eu falei aqui do sábado a respeito daquela situação que a gente debateu no final do culto. Quem lembra? Tem coisas que crente faz. Tem coisas que ímpio não faz. Isso aqui é coisa de crente. É coisa de crente ainda imperfeito. É coisa de crente ainda instável. É coisa de crente que ainda não cresceu muito na fé. Não tem muita confiança. Está balançando. Está incerto. Está em dúvida. Está no momento de dificuldade como eles estavam. Mas isso aqui é coisa de crente. É reação de crente. Sabe por quê, irmãos? Porque o ímpio não corre a Deus. O ímpio não tenta acordar o Senhor, porque o ímpio não crê no Senhor. Só corre ao Senhor e diz frases como essa: o Senhor não se importa, o Senhor não vai fazer nada. Quem crê que Ele existe? Quem não crê, não corre a Deus em nenhum momento. Quem não crê, não corre ao Senhor, irmãos, não clama ao Senhor. Sabe o que o ímpio faz em um momento de dificuldade? O ímpio corre a si mesmo. O ímpio corre à sua própria força. O ímpio recorre ao seu próprio dinheiro, a coisas terrenas e estáveis na mente dele. É isso que o ímpio faz. O ímpio, quem sabe, irmãos, no alto grau do seu ateísmo, ele corre para a ponta do barco e tenta parar o vento com as próprias mãos. O ímpio corre, irmãos, e quem sabe até se joga no mar e tenta parar o mar com as próprias mãos. Mas sabe uma coisa que o ímpio não faz? Ele não dá o braço a torcer. Ele não diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, faça alguma coisa. Senhor, acorda. O ímpio não faz isso. Sabe o que o ímpio faz, irmãos? O ímpio joga Jonas no mar. Mas antes de jogar Jonas no mar, sabe o que o ímpio faz? O ímpio pega toda a bagagem, o ímpio pega tudo aquilo que estava carregando no barquinho, tudo aquilo que precisava chegar ao outro lado da mar. Sabe o que ele faz? Joga no mar. Quem sabe essas tralhas que a gente está carregando, quem sabe tem alguma coisa amaldiçoada aqui. Depois, lá no texto de Jonas, irmãos, depois que eles jogam tudo no mar, o mar não se acalma. A Bíblia diz então que Jonas se manifesta e diz: o culpado sou eu. O que eles fazem? Eles jogam Jonas no mar. É isso que o ímpio faz, irmãos. É isso que o ímpio faz. O ímpio tenta fazer coisas, mas não dá o braço a torcer. O ímpio tenta uma mandinga, tenta um amuleto, recorre a sei lá eu o quê, mas não dá o braço a torcer ao Senhor. É o crente quem clama ao Senhor, não é o ímpio. Não tenha vergonha de clamar. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, socorro, Senhor. Tens misericórdia de mim. Ele está passando. Não tenha vergonha de ser cego e dizer: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. É isso que os salmistas faziam. Lembra-te de mim. Vem, Senhor, te levanta, vem ao meu socorro. Me ajuda. O Senhor não está vendo o que está acontecendo. Isso são coisas que o crente faz, irmãos. Ele precisa fazer. É o crente que recorre ao poderoso nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que até o vento e o mar obedecem. É o crente quem faz isso, irmãos. É o crente quem recorre ao nome poderoso do Senhor, mesmo quando a fé está murchando. Mesmo quando o mundo cai ao meu redor, como se canta. É o crente que faz isso, irmãos. Repare aqui que na visão de Jesus, irmãos, quando Jesus acalma a tempestade, ele se dirige aos discípulos e pergunta: poxa, vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. Isso ainda é pouca fé. Na visão de Jesus, irmãos, eles já tinham tido amostras mais do que suficientes de que Ele era Deus. E, portanto, nada aconteceria com Deus naquele lugar. Essa já era uma razão enorme para que eles confiassem. Mas eles desconfiam. Ainda assim vacilam. E Jesus, poxa, ainda com medo, ainda com pouca fé. Então ele repreende eles. Ele repreende eles. Pessoas que já tinham experimentado o poder, pessoas que já tinham visto a autoridade do Senhor. Pouca fé. Entregue ao medo. Entregue ao abatimento. Mas perceba uma coisa, irmãos. Essa repreensão ela vem depois de uma ordem clara à natureza.
de uma ordem clara ao inimigo a ser batido naquele momento. Aquieta-te. Acalme-se. A repreensão vem depois do livramento. O ensino, a correção, vem depois. Mas primeiro vem o livramento. O livramento vem primeiro. O milagre vem primeiro. Essa reação aqui, irmãos, porque na verdade assim, eles reagem apavorados. É apavorante mesmo. Porque a situação estava terrível à volta. Mas de repente um homem que parece tão normal se levanta e diz: aquieta-se. E tudo fica calmo. É mais apavorante do que o mar. É mais apavorante do que a tempestade. É mais apavorante que a fúria, irmãos. Porque de repente tudo se sujeita à palavra de um homem simples, de um homem manso e humilde. Esse é o seu Deus. É Deus ordenando aqui que a fúria natural se sujeite. E esse apavoramento, irmãos, também é normal. Afinal de contas, por vezes, irmãos, é difícil de absorver tanta informação, tanta complexidade. Como pode esse Deus ser tão grande? Como pode esse Deus ser tão poderoso? Como pode até o vento e o mar obedecer e ainda assim ele demonstra empatia? Ainda assim ele se importa. Ainda assim ele age, ele ouve, ele responde orações, ele responde ao clamor, ainda assim, mesmo que seja para me repreender, mas a repreensão dele é sinal de que ele luta para o meu crescimento, para o meu avanço, para o meu progresso, para que eu consiga crer nele verdadeiramente. Esse é o seu Deus. Então a pergunta aqui, irmãos, quem é este homem? Este homem é Jesus, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, a quem nós podemos recorrer sempre, sem medo, mesmo que seja difícil, irmãos, conter muitas vezes tantas coisas, mesmo que seja difícil, irmãos, às vezes guardar essas informações preciosas como um tesouro no nosso coração, para usá-las em dia de dificuldade, especialmente, irmãos, quando as lutas elas vêm terrível, parece que não vai dar. Mesmo quando as lutas nos amedrontam e parecem nos sufocar, mesmo quando parece insistente, acaba uma coisa, começa outra, acaba uma coisa, começa outra. Como lidar? Como manter uma fé que não vacila? Como guardar os milagres experimentados no passado para usá-los diante das situações que vêm subitamente? Uma pergunta difícil de responder. O que fazer? Crer. Crer nas Escrituras. Crer naquilo, irmãos, que a palavra de Deus diz sobre o nosso Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus de relacionamento, o único e verdadeiro Deus, irmãos, que também pode falar as tormentas da sua vida. Em nenhum lugar nas Escrituras você vai encontrar restrição, irmãos, no quanto o Senhor pode agir pelos seus. A Bíblia não diz em nenhum lugar que ele só fazia esse tipo de coisa aos discípulos, aos apóstolos, aos primeiros cristãos, não. É garantia concreta nas Escrituras que o seu Deus ainda age e que ainda pode falar as suas tormentas, independente de quais elas forem. Qual que é o mar revolto? Qual que é a tempestade que te aflige? O seu Deus pode falar a elas, portanto que você clame. Portanto que você recorra ao Todo-Poderoso. Portanto que você vá ao encontro dele e diga: Jesus, acorda. Acorde, Senhor. Faça alguma coisa por mim. Eu te peço socorro. Com o Deus Todo-Poderoso no barco. Você crê que ele está no seu barco, irmãos? Cuide dele então no seu barquinho. Dê um travesseiro para ele. Ele só tinha um travesseiro, então se você tiver um colchão, um cobertorzinho, trate bem o Senhor no seu barquinho. Amém? Mas se ele estiver no seu barco, irmãos, a palavra milagre, repita comigo: milagre. Você crê em milagre, irmãos? Se ele estiver no seu barco, essa palavra ela nunca pode ser tirada da sua boca. Nunca. Nunca tire a palavra milagre da sua boca.
Porque se Ele estiver no seu barco, irmãos, especialmente quando a realidade envolve situações que extrapolam o limite humano, coisa que você não pode controlar, recorra ao Senhor. Recorra ao Senhor. Recorra a um Deus de milagres, a um Deus que não tem limitação. Você tem, Ele não tem. Ele não dorme, irmãos. Ele não dorme. O corpo físico de Jesus descansou. O seu Deus não dorme. Vigia dia e de noite e zela pelos seus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé.